Potência elétrica é uma grandeza muito comum no nosso dia a dia. Quando a gente pergunta qual é a potência desse equipamento, você vai lá olhar na plaquinha e fala: ah, tantos watts. Mas será que a gente entende mesmo qual é o conceito de potência? A potência elétrica, ela está relacionada com a energia e com o tempo. Então a potência elétrica seria a rapidez com que um determinado dispositivo, equipamento, transforma uma energia em outra. E é isso que a gente vai ver agora, tá certo? Deixa eu compartilhar meu slide com vocês. Repare o slide que eu tenho aqui. A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico a cada segundo. Então temos o que? Energia e tempo, dado em segundo. Ou ainda a quantidade de energia que esse circuito converte em outra forma de energia, também dada em segundos, ok? A unidade de medida para potência elétrica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, SI, é o watt, que equivale a joules por segundo, J/S. Essa potência aí, watt, é em homenagem a um físico, James Watt. Então, muitas unidades de medida que a gente tem é sempre em homenagem a algum físico que foi importante na sua época. Então, a potência elétrica, o conceito dela a gente viu que ela relaciona energia com o tempo. Então, a potência elétrica, que é esse pezinho bem aqui, ó, é a energia elétrica ou energia potencial dividido por intervalo de tempo. Essa energia potencial, ela pode ser encontrada quando eu faço a multiplicação da quantidade de carga pela tensão ou pela diferença de potencial. Então, se eu tenho a diferença de potencial, multiplico pela carga, eu vou ter essa energia potencial ou energia elétrica. Então, eu vou reescrever essa energia elétrica como carga vezes tensão, né? Diferença de potencial. E esse tempo continua. Quando vamos estudar corrente elétrica, o conceito de corrente elétrica é que a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa em um condutor, em uma secção ali transversal de um determinado condutor, em um espaço de tempo. Eu chamo isso de corrente. Então, corrente relaciona a quantidade de carga com o tempo. Então, quantidade de carga pelo tempo é corrente. Repare o que eu tenho na fórmula da potência. Olha, eu tenho Q multiplicado por U dividido pelo tempo. Eu sei que Q dividido pelo tempo, quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, isso aqui vai ser quem? Vai ser a corrente. Então eu posso reescrever isso aqui como corrente. E a minha diferença de potencial, que é a tensão, ela continua. Daí vem a fórmula, a famosa fórmula do PUI. Tensão vezes corrente. A potência dissipada é igual a tensão vezes a corrente. Essa famosa fórmula que a gente encontra aí no ensino médio, curso técnico, ensino superior, assim por diante. A fórmula base para se calcular a potência quando eu tenho tensão e tenho corrente. Mas na origem a potência é a energia dividido pelo tempo. Tá? Manipulando essa fórmula original aqui, eu acabo conseguindo relacionar a tensão e a corrente para poder achar a minha potência elétrica. Aí fica muito mais fácil de eu encontrar a minha potência elétrica, tendo esses dois valores aqui, valor de corrente e de tensão. A potência elétrica ela também pode ser vista como sendo a rapidez com que um dispositivo transforma um tipo de energia em outro. Por exemplo, a rapidez com que se converte corrente elétrica em calor. E olha que coisa interessante, eu tenho uma relação entre potência e entre resistência. Eu tenho uma relação entre eles. Veja esse texto aqui embaixo. Quanto maior for a resistência de um resistor, maior será a quantidade de energia que ele dissipa em forma de calor a cada segundo. Em outras palavras, maior será a potência por ele dissipada.
Então repare que eu vou ter uma relação aqui entre potência e resistência. O que eu já sei é que a resistência é medida em ohm e a potência é medida em watt. Repare que a potência ela é o produto ou a multiplicação da tensão pela corrente. A resistência, ao invés de ser um produto, ela vai ser uma divisão, uma razão entre tensão e corrente. Então, quando eu relaciono tensão e corrente, tá? Dependendo, se eu fizer o produto delas, eu encontro a potência. Se eu fizer a razão delas, eu encontro a resistência. Então, repare que eu tenho uma relação entre potência e resistência. Isso é tão interessante que se eu pegar essa fórmula aqui, que ela é muito conhecida, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm define uma constante de proporcionalidade para um resistor. E a constante de proporcionalidade eu chamo de resistência elétrica, que é esse Rzinho bem aqui, representado aí a unidade de medida pela letra grega Ohm, certo? Que é o mesmo símbolo do nosso querido Deus da Guerra aí para quem é fã de videogame. Então repare, a tensão dada em volt e a corrente dada em ampere, ok? Olha que coisa legal, se eu pegar a fórmula da resistência, odeio essas motos, mano, sacanagem. A moto não, adoro moto, não gosto do barulho. Se eu pegar essa resistência aqui, ó, e colocar essa resistência dentro da fórmula da potência, eu consigo chegar em outras formas de calcular a potência. O contrário também é verdade. Se eu pegar a fórmula da potência e jogar ela dentro da fórmula da resistência, eu também consigo manipular e encontrar outras fórmulas para calcular essa resistência, tá? Ou até mesmo a potência. Então, o que é legal aqui que essas duas fórmulas estão relacionadas e que eu posso incluir e jogar uma dentro da outra. Quando eu faço essa jogada de incluir uma dentro da outra, eu vou chegar nesse círculo aqui. Não vou deduzir cada uma delas, tá? Se vocês pedirem aí, eu faço um vídeo fazendo só a dedução de cada uma dessas fórmulas. Ou seja, eu vou jogar essa fórmula, fórmula da resistência, dentro da potência e vou achar aqui outras fórmulas. Então, esse círculo você pode preencher ele jogando uma fórmula dentro da outra e manipulando. Aí você vai encontrar 3 formas de calcular a tensão, 3 formas de calcular a resistência, 3 formas de calcular a corrente e 3 formas de calcular a potência. Então é isso aí. Fizemos um vídeo curto falando sobre potência elétrica. Aqui é um conceito básico, mas super importante sobre potência elétrica. E mais para frente ali a gente pode fazer uma dedução de como encontrar essas fórmulas que compõem esse círculo de fórmulas de corrente, tensão, resistência e potência. Tá certo? Então fiquem todos com Deus e até uma próxima.